tem clientes que perguntam quais são os equipamentos, eu sei explicar quais são as especificações técnicas do que eu ofereço, do que eu consigo oferecer. Então eu falo qual é a minha internet, qual o cabeamento que eu uso para o meu computador. Porque tem pessoas que acham que a culpa é da internet. Nem sempre é da internet, é do seu equipamento. O seu equipamento não suporta essa internet. Você não tem equipamento adequado, né? E às vezes a gente chega, por exemplo, para trabalhar num ambiente externo, fora do meu controle, em que eu dependo totalmente das condições do cliente. Às vezes o cliente tem menos equipamento que eu. Já acontece. Isso acontece com uma frequência razoável. Eu chegar no local e não ter iluminação mínima, poxa, eu tenho na minha casa, né? Equipamento Full HD, poxa, eu tenho equipamento Full HD, como que o cliente tem equipamento HD? Então, assim, poxa vida, tem coisas que a gente nem imagina que o cliente não vai ter suporte, né? Principalmente quando é uma empresa de vídeo, que eu trabalho para várias produtoras, então a gente já confia muito que o cliente de vídeo vai ter equipamento. E nem sempre chega no local, não é a realidade. As pessoas estão falando justamente isso, do material que não chega, né, da pressão que existe ali. A gente acabou de falar que ali no teatro, né, que você tem todo um tempo anterior, você pode fisicamente ir até lá, testar o seu espaço, testar a sua luz, e mesmo assim está sujeito a tanta coisa. E numa live que você não tem esse preparo anterior, tu não consegue 2 dias antes para ver o espaço, para ver a luz, é muito mais difícil. Então, retomando, Pedro, essa pergunta que a Paloma falou, né, a questão que ela colocou é, material, existe essa dúvida? O que essas pessoas vão fazer com o material que eu vou disponibilizar? Então, você sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu penso que ou você trabalha com alguém que você considera seu parceiro, ou se você acha que ele é teu inimigo e que ele vai te dar uma apunhalada nas costas, você não tem como trabalhar com essa pessoa. Ou então você não pode exigir dessa pessoa depois um resultado, sendo que você não deu para ela todas as condições de trabalho para que ela desempenhe esse resultado. Sabe? Porque é muito fácil depois você falar assim, mas isso não ficou bom. Ué, mas não ficou bom por quê? Porque eu não recebi o material, porque você não confiou em mim. O que eu vejo às vezes, Gran, e que me assusta muito, é o seguinte, eu não sei se as pessoas colocam a tradução em Libra porque realmente acham necessário que tenha, ou se elas põem para fazer o politicamente correto e o bonitinho, e aí o artista simplesmente fala assim, põe um tradutor de Libra ali só para ficar bonitinho, para dizer que a gente está preocupado, mas dane-se se o cara está fazendo ou não. Porque eu não estou preocupado com ele, eu quero aparecer na rede social ou na mídia de que olha como eu sou bacana, como eu estou fazendo inclusão. Mas não é verdade, porque você não tem isso de verdade dentro do seu coração. Você não está fazendo isso com as condições necessárias que essa pessoa precisa, sabe? E até porque... Quem, por exemplo, assiste uma live que tem uma tradução de Libra, a tradução pode estar totalmente errada. Tirando a pessoa que é diretamente afetada, que é o surdo, as outras pessoas vão achar lindo, falar, ai, que linda, ela pôs uma tradução de Libra. Nem sabe que aquela pessoa pode não estar fazendo nada com nada, porque não entende os sinais que ali estão, né? E não sabem a condição. Então eu acho que primeiro tem isso. Primeiro eu acho que falta um pouco de conscientização real da importância de você ter a Libra. Porque a partir do momento que você tem essa condição, essa conscientização dessa importância, você vai dar todo o instrumento para que a pessoa faça um bom trabalho. Porque um cantor que faz uma live, ele sabe a importância que tem o microfone que ele está usando. Então ele escolhe o melhor microfone, e ele escolhe a melhor luz, e ele escolhe a melhor guitarra para ele fazer. Então se ele tiver a consciência de que ele precisa dessa tradução de Libra, ele também vai dar a melhor condição para esse tradutor de Libra. Ele não vai deixar esse cara no escuro. Ele não vai deixar esse cara sem saber o roteiro da coisa. Porque ele sabe que ele está afetando e aquele pedaço ali do trabalho não está saindo redondo. Pedro, vou pegar isso que você falou e vou gravar, e toda vez que algum produtor, alguma empresa, eu vou colocar isso. Olha, se o seu artista não tem a melhor condição, que ele escolhe a melhor condição, então vamos escolher o melhor profissional, vamos escolher a melhor, sei lá, ambiente de trabalho.
E duas coisas que tu disse que é interessante, porque às vezes tudo é feito pela inclusão e provavelmente o artista nem sabe que foi chamado o intérprete para estar ali com ele, porque foi a empresa, a produtora que correu atrás, falou, não, vamos fazer, e às vezes a pessoa não está nem sabendo. Né? Então, como que a gente resolve isso? Né? Será que é através de um manual de boas práticas para passar para a produtora? Olha, avise também o artista que haverá um intérprete de Libras ali presente, em que isso é importante, não é só acessibilidade. E outra coisa que você citou, que é muito legal e importante a gente frisar aqui, é das pessoas que não conhecem, né, o trabalho do intérprete e não sabem Libras. Tem que ter alguém ali sambando, plantando bananeira, fazendo caras e bocas, né? E é o pito, certo? É o né? Então, o julgar em relação à mensagem. A mensagem está chegando ou não. É o quanto está fazendo uma... Porque o lá não é para... A performance é do artista. O intérprete está ali interpretando. E as pessoas não entendem. Então, se o intérprete chega lá e não planta bananeira, não faz caras e bocas, então ele não é bom. Agora, aquele que está lá, né, fazendo mil coisas, aquele é muito bom. Mas aí cria um outro problema, que é a visibilidade. Tira a visibilidade do artista, que o artista não vai gostar, porque tem alguém ali chamando mais atenção do que eu, e na próxima vez eu não quero intérprete de Libras junto comigo. Então, você está descrevendo um processo realmente muito engraçado, muito sério e muito verdadeiro. Porque o que acontece? O cara acha que o intérprete de Libras é um mímico, que ele está ali para ser... E não é, ele é intérprete de Libras. A atenção tem que ser voltada para o palco, realmente. Você mexe também com a vaidade do ator, ou de repente, até com o próprio trabalho do ator, que o ator fala, meu, eu estou aqui me matando, a pessoa não está olhando para mim, está olhando para o cara da Libra. O que também já é um erro, né? Porque eu vejo isso, eu imagino pro surdo que vai assistir meu espetáculo, a cena toda está acontecendo aqui. Aqui. O intérprete de Libra está aqui no cantinho do palco. Se ele presta atenção no intérprete de Libra, ele está perdendo toda essa dinâmica que está acontecendo aqui. Então já existe uma limitação por isso. E é triste, né? Porque, na verdade, às vezes, a micagem, quando a gente fala assim, a micagem, a minha cara, o meu trejeito, a minha brincadeira, ela tem tanto valor quanto a minha fala. E a pessoa está olhando para o intérprete, ele está perdendo este lance. Então não é um espetáculo 100% para quem é surdo. Ele é um espetáculo talvez 60%, porque ele pega um texto, mas ele não consegue dar 100% de atenção. É igual assistir filme com legenda. Ou você lê a legenda ou você vê a interpretação. Você até consegue fazer as duas coisas, mas talvez você perca aquele olhar apaixonado de uma certa cena. Talvez você perca, né, alguma cena porque você está lendo a legenda. E um outro problema do que você falou é que existe entre o intérprete de Libras e o ator um cara chamado produtor. E este produtor, ele quer ter a tradução de Libras, só que ele não quer ter dor de cabeça. Ele acha lindo ter a tradução de Libra. Ah, que ótimo, vai ter a pessoa traduzindo livro. Mas não quer que tenha que ter uma luz, que tenha que ter uma produção para esse cara também, que queira. Porque isso é mais trabalho e é natural do ser humano querer fugir disso. Então, são muitos pequenos detalhes que eu acho que só a verdadeira conscientização e com o tempo vão conseguir fazer com que isso entre no nosso dia a dia, sabe? Com que isso se torne verdadeiro. E no teatro tem muito disso, do produtor, dos artistas contratarem seu intérprete, mas olha, fica ali naquele cantinho, ou fica ali embaixo, perto dos surdos ali, tu interpreta ali para eles. Ou seja, eles querem um palco, vou colocar essa palavra, limpo, sem outras pessoas que não estavam desde o começo do projeto ali. Só que eu sempre falo o seguinte, não dá para o surdo ficar com um olho no peixe, outro no gato. Que é um olho no intérprete, outro olho no que está acontecendo ali no palco. Não, isso não tem como.
E quando você coloca o intérprete em evidência, o que acontece? Ele some. Né? Se o intérprete está lá vestido com roupas que têm a ver com o público, com os artistas, que têm a ver com o cenário, ele some. Então ele está ali presente, ele está no campo de visão do surdo, mas ao mesmo tempo, para quem não está prestando atenção Libras, o intérprete some. Então eles ainda não têm essa consciência do quanto mais próximo o intérprete fica e mais a ver com o espetáculo, mais ele vai sumir. Agora, quanto mais lá no canto, mais com aquela roupa preta, aí que ele vai chamar a atenção, as pessoas vão olhar para ele. Então acaba criando um efeito contrário. E é interessante que em live as pessoas estão fisicamente distantes. Então o artista não está nem aí para o intérprete, não está nem vendo, né? O intérprete está lá em outro espaço, em outro local. Mas mesmo assim, né, percebe-se que é só para cumprir a acessibilidade. Então não dá condições. Tu, por exemplo, né, que roupa que os artistas vão usar que a gente vai fazer o contraste de cor com a roupa do intérprete? Qual fundo que a gente vai usar para o intérprete para aquele show, para aquela live? Precisa de luz, mais luz, menos luz? Então, eu acredito que é tudo muito novo. Né? São através dessas conversas que a gente esclarece, né? Coloca a discussão na mesa, mostra para as pessoas que isso tem sim que ser discutido, tem sim que vir à tona, para que se tenha consciência. Né? O trabalho começou, né? Não, parece que para mim não vai ter fim, ele só vai continuar e vai aumentar. Só que e as condições do trabalho? Né? Como mostrar para as pessoas que tudo não é tão lindo e maravilhoso e que nem sempre o trabalho vai sair lindo e maravilhoso. Não, às vezes você tem, além de tudo, você tem o delay da imagem. Agora aqui mesmo, a gente está na internet, tem horas que está picotando para mim o que você está falando. Isso, sem dúvida, para quem faz a tradução de livro é um inferno, porque o cara perdeu meia frase e ele não consegue fazer o resto. Né? Então isso vai ser uma dificuldade. E de verdade, não é nem bonito que eu vou falar, mas eu já vi reunião de produtores de teatro falando assim, cara, eu consegui um apoio X do governo, mas eu tinha que ter uma tradução de livro, então eu vou ter que fazer um espetáculo, não sei nem por onde eu vou fazer, mas o cara não está preocupado. Ele está preocupado porque ele conseguiu o apoio, então agora ele vai fazer para justificar, sabe? É aquela coisa que eu vou fazer, tem que justificar isso aqui numa planilha. Então, Pedro, por isso que eu falo... Pedro, a conexão está um pouquinho ruim, é justamente o que você falou, né? Não, uma condição ideal de trabalho, né? Que as pessoas imaginam que tudo vai chegar perfeitamente e a internet falhou, tua voz não chegou, né? A gente ficou sem entender o que está sendo falado e isso também pode acontecer numa interpretação em live, porque o sinal vai para a pessoa que está em outro espaço físico e se a internet não for boa, ela não vai ouvir o que a pessoa está falando e como que ela vai interpretar aquilo que ela não está ouvindo. Vamos tentar ver se agora a gente consegue te ouvir. O que eu falei foi exatamente isso que você acabou de falar. E que a internet... Que bom que esse exemplo aconteceu durante a nossa live. Né? Que bom que aconteceu. E olha, eu tenho uma internet 4G do melhor pacote possível, imaginável, eu estou num lugar alto. Não sei o que mais fazer. Então, são os famosos imprevistos, né? Que numa live vai acontecer. E as pessoas, elas têm que ter muito cuidado, até não sei se a palavra correta seria sensibilidade, em assistir o trabalho daquele profissional. Entendendo que nem sempre as condições são as melhores, nem sempre o principal, que é o áudio, está chegando para aquela pessoa, e nem sempre a melhor interpretação é daquele que está fazendo caras e bocas.